Outra coisa, Camargo, que é interessante a gente comentar a respeito do empreendedorismo é a pressa das pessoas em fazer com que as coisas deem certo, né? Porque às vezes elas plantam de manhã e no final da tarde já, né, plantou o pé de café ali e no final da tarde já quer colher Colher café. o grão. Então muitas vezes as pessoas jogam a semente Sim. e já querem colher na hora, né? E a gente vai para a palavra e a palavra fala assim, ó, Eclesiastes 11:6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires da tua mão, porque não sabes qual vai prosperar, se esta ou se aquela, ou ambas igualmente boas, né? Então a pergunta que fica, muitas vezes nós plantamos várias sementes e nem todas florescem. Por que você acha que isso acontece, Camargo? Cara, porque nem tudo tem uma... Como é que eu posso te falar? Nem tudo é para dar certo. Entendeu? O ser humano não deu certo. Deus corrigiu o roteiro depois, Deus né? criou, deu a oportunidade. Deus não foi carrasco, Deus foi humilde e falou: olha, eu estou partilhando com vocês aquilo que eu tenho, uma capacidade de escolha entre o bem e o mal. Mas como a da árvore que é boa, Da vida, né? não dá ruim. E a gente escolheu a árvore ruim. Então eu acredito assim, por isso que ele fala, pela manhã semeia a tua semente. Deixa eu ler de novo. Se esta ou se aquela. Então não foi só uma. Eu entendo que muitas das vezes não é só em uma oportunidade que eu preciso esperar que dê fruto. Né? Eu já ouvi assim de algumas pessoas, só para contextualizar, é um rapaz da internet, ele fala assim, eu sou rico porque eu tenho máquinas de dinheiro, entendeu? Eu tenho várias fontes de renda. Tem renda que eu estou conversando com você aqui, ele falando, é a venda dos meus livros. Se eu abrir meu celular, pipi, apita toda hora. Então, conversando, eu já estou gerando dinheiro, que é a renda passiva, que te dá mesmo sem você fazer nada. Você fez uma vez e ela te gera. Então, eu entendo que se eu semear várias sementes de forma que eu tenha controle sobre isso também, não adianta eu atirar para todo lado. E eu plantar e continuar regando, uma hora essas sementes florescerão e começarão a me dar os meus recursos e os frutos. Só que, assim como cada fruto de árvore demora o seu tempo para gerar o recurso, nos negócios são as mesmas coisas. Eu passei 4 anos dentro de uma sala de musculação, me programando, criando a minha cartela de cliente, a minha credibilidade, para que hoje eu possa só trabalhar com isso. Então demorou para mim, especificamente, com as minhas fragilidades, com as minhas qualidades, para que hoje eu possa ser um profissional procurado pelas pessoas. Entende? Demorou quanto tempo para você ser o que você é hoje? Demorou um tempo. 15 anos. Tem gente que acontece em 2. Por quê? Depende de cada um, do contexto cultural, do contexto que ele está inserido, da mentoria que ele tem, do seu ciclo social. Então são vários fatores. Uma planta pode crescer mais rápido num terreno do que em outro. Porque o solo é mais fértil, o solo tem mais qualidade do que outro, mas o outro também vai crescer. Então a gente precisa saber diferenciar isso, pelo menos eu acredito, né? Não sei se eu estou certo. É interessante até, falando disso de planta, né? Eu me lembrei de um negócio. Nós saímos de férias agora em dezembro, eu, minha esposa, meu filho e o De que máscara, viu, gente? de máscara, e o meu filho que tá no forninho, né? Que minha esposa tá grávida, né? Aí a gente esqueceu uma batata doce em cima da mesa da cozinha. E agora que a gente voltou em janeiro para casa, chegamos lá, a batata doce estava com uma flor desse tamanho assim. E cresceu em cima da mesa, fora da terra. Não. Então é uma semente que a gente plantou Sim. sem saber, né? E não estava esperando, né? Então Sim. muitas vezes acontece esses benefícios que Deus nos dá. É evidente que aquela planta ali, ela vai morrer, porque eu não plantei ela de Sim. novo, né? Quando eu vi, né? Mas muitas vezes Deus dá essa oportunidade das coisas realmente caírem no nosso colo. Porque a Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar na mão do justo, certo? Só que assim, o justo tem que pegar a bênção e plantar. E se eu Sim. pegasse essa batata doce, contextualizando uma parte um pouco mais espiritual, e agora eu pegasse e plantasse ela na terra, ela ia florescer. Uhum. Ia se tornar de uma batata, ia Vai trazer mais. crescer muito então, mais. é aquela parábola dos talentos, né? Eu sei que é uma questão espiritual, né? Só que
a respeito do ofício de ser um propagador do evangelho, mas trazendo para o contexto financeiro, empreendedor, todas as pessoas recebem talentos. Qual o maior talento? É a vida. Se você respira e está vivendo, você pode empreender. Agora, você vai morrer, vai chegar para Jesus lá no céu. O que você fez da sua vida? Eu te dei a vida, que é o maior talento de todos. Você conseguiu fazer com que essa semente germinasse e te trouxesse frutos? Não só financeiramente, né? Então eu acredito muito nisso. E é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Mas nem todas vão te dar um resultado positivo, porque às vezes você plantou errado. Plantou a semente certa no lugar errado, ou plantou errado no lugar certo, né? Então, várias coisas que podem afetar, né? Sim. Então, é interessante esse lance das sementes, né? A gente não pode ter a pressa, né? Por exemplo, que nem a nossa agência de marketing, nós já vamos ver para o 4º ano, né? E os nossos 2 primeiros anos foram, assim, muito difíceis, sabe, Camargo? Porque a gente que corria atrás dos clientes. É só a gente correndo atrás, correndo atrás, e tentando fechar negócio, tentando fechar contrato. Hoje já é o contrário, os negócios já começaram a pingar dentro de casa. Sim. Viu, fulano e tal, que é cliente de vocês, me falou, viu o trabalho de vocês na internet e tal. Vamos fazer uma reunião, vamos marcar alguma coisa assim pra gente discutir o nosso planejamento de marketing e tal. Vamos fazer. Só que antes a gente tinha que ir de loja em loja. Eu pegava o calçadão da cidade e eu entrava loja por loja, porta por porta. Uma por uma. Viu? Eu trabalho de marketing, posso fazer? Ah, não, hoje eu não quero. Eu posso fazer? Não, hoje eu não quero. Hoje eu não quero. Sim. Eu recebi de 100, vamos supor assim, 2 eu conseguia fazer. O resto era não. Certo? Então, muitas vezes as pessoas acham que vão plantar e vai receber um monte de sim e de repente no final do mês ela tá rica, tá ganhando 2, 3 mil reais de renda e de uma forma fácil. Não é assim. Não é. Sabe? Ela é muito... com o tempo mesmo, sabe? Sim. As pessoas, e você mesmo vai se desenvolvendo. Eu vi que na hora de apresentar, a hora que eu falava alguma coisa, a pessoa já cruzava o braço e fechava. Sim. Opa, isso é uma coisa que eu não vou falar no próximo carro. Entendeu? E você mesmo vai entendendo qual semente você vai jogar para determinado tipo de pessoa. Sim. Eu já vi que o cara era um cara mais técnico, que já entendia um pouco mais do negócio de marketing, eu já tratava ele de um jeito. Quando eu via que a pessoa era completamente leiga, que ela nunca teve, mas já tentou alguma coisa na internet, eu já trabalhava de outro jeito. Entendi. Mas por quê? Porque eu desenvolvia semente para um e desenvolvia semente para o outro. Então eu plantava sementes diferentes, igual fala aqui, para pessoas diferentes. E muitas vezes o que acontece? A gente planta todas as sementes iguais. E às vezes não é isso que o mercado espera de você, às vezes não é isso que Deus espera de nós, né? Espera que nós plantemos a coisa certa no local certo. E muitas vezes no momento certo. Muitas vezes no momento certo. Porque se não vier a chuva no momento certo, você pode plantar na melhor terra, com a melhor semente e não vai florescer. Sim. Agora entrando aí na nossa última parte da nossa entrevista. Mas já! Tô parecendo aquelas entrevistas do Jô Soares, quando o cara é interessante. Né? Enfim, né? A gente vê, Camargo, que nos últimos tempos as pessoas têm focado muitas vezes no dinheiro e se esquecem das outras coisas, né? Ou se focam tanto no trabalho e deixam a família de lado, deixa o ministério de lado, a igreja, deixa as coisas que realmente são importantes, simplesmente para poder ter mais e mais dinheiro, empregar mais tempo no trabalho, em ter mais dinheiro. Isso tem prejudicado muitas vezes as famílias, né? Tornando aquilo em divórcio, tornando em brigas, em discussões, estresse, né? E muitas vezes de um dos lados até depressão, né? Porque às vezes está tanto tempo fora de casa focado em alguma coisa que acaba se tornando inviável. Né? E aí a gente vai para a palavra e a gente fala que... A gente fala não, né? A Bíblia fala em Tessalonicenses 4, de 11 a 12, da seguinte forma: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com suas próprias mãos, como nós instruímos. Ou seja, a igreja precisa também instruir a fazer as coisas de forma correta, né? A fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Ou seja, a gente precisa mostrar para quem é de fora, para quem não é cristão, que nós somos cristãos, empreendedores corretos,
e que estamos de olho em todas as partes do nosso negócio. Sim. E não só no dinheiro, mas na família, ou seja, no trabalho, no empreendedorismo, Uhum. tudo. Né? E a pergunta vem da seguinte forma, né? Muitas vezes as pessoas pensam em ganhar dinheiro, mas se esquecem de dar tempo às coisas que são mais importantes, ou seja, família, esse tipo de coisa, que são os nossos bens mais preciosos. Uhum. Né? Então, o que você acha? Qual que é a prioridade do empreendedor cristão quando ele pensa em ganhar dinheiro? No que ele deveria focar no geral? Antes dele se tornar um empreendedor, assim, né? Sim. Ele precisa focar na vida dele, porque a nossa vida é o maior empreendimento de todos. Isso eu descobri depois que eu, enfim, tudo que aconteceu, que vocês ouviram aí, a nossa vida é o maior empreendimento. E quem tem que cuidar desse negócio sou eu, porque a vida é minha. Então até disse ali, ó, decentemente aos olhos dos que estão de fora, e não dependem de ninguém. Então não é o outro que tem que cuidar da minha vida, não é o governo que tem que cuidar da minha vida, não é o pastor. Eles podem sim te auxiliar, falar, enfim, mas quem cuida da sua vida é você mesmo, sou eu, é você. Então eu preciso entender que eu preciso gerir essas áreas da minha vida. Primeiro eu tenho que saber que eu sou um ser sistêmico, que eu tenho linhas que tangem a minha vida. Relacionamentos, espiritualidade, finanças, empreendedorismo, filhos, várias coisas, sociedade. Então eu preciso estar presente nessas coisas. E durante a minha linha de tempo no dia eu preciso organizar tudo isso. Exatamente. Muitas vezes as pessoas focam somente em ganhar dinheiro e acabam se esquecendo, né? Muitas vezes até dos hobbies que traz diversão para ela mesma. Né? Sim. E aí o que acontece? Quando a pessoa recebe um fracasso, ela entra em depressão, porque ela já não tem os hobbies dela, já não tem a família, Sim. não tem amigos, porque está focando tudo em ganhar dinheiro. Uhum. Na hora que quebra, não quebra só a empresa, quebra a vida inteira. Sim. Porque já não tem mais nada. A vida dela se torna só aquilo. Sim. Um aluno meu, só abrindo um parênteses, um exemplo aqui, né? Ele tem uma namorada, essa namorada é dentista. Eu não sei se ele vai assistir isso aqui. Ele gosta de viajar, ele tem um trabalho tranquilo, que ele pode viajar mais frequentemente. E ela não, porque ela tem 2 trabalhos, ganha super bem, só que enquanto ela está de férias de um, ela não está de férias do outro. Então ela não consegue tirar férias nunca. Então ela chegou assim e falou assim para ele: eu nunca vou conseguir tirar férias com você. E aí começa a afetar um pouco o relacionamento, porque o foco está no trabalho, workaholic. E quem é mais antigo assim de idade acaba sendo aquele baby boomer, né? Aquela geração que trabalha muito, enfim. Então o relacionamento dele, só um exemplo, acaba sendo afetado porque o trabalho dela ocupa totalmente a vida, sendo que a viagem é algo interessante para o relacionamento. Assim como eu não posso viver viajando e deixar de trabalhar. Então a gente precisa buscar o equilíbrio para aquilo que é bom para a nossa vida, para a nossa família. Vou falar um negócio para você, que esse é um negócio particular. Tá todo mundo ouvindo, mas Olha é lá, segredo. galera. A gente fala a respeito... Aqueles sites de fofoca que elas... Para tudo! O segredo é o seguinte, às vezes a gente fala assim, não, eu tenho um projeto de construir, eu tenho agência de marketing, tenho isso e tenho aquilo, mas qual que é o maior sonho do Adriel hoje? Ganhar mais, trabalhar menos. Sim. Esse tem que ser o foco. Se você está trabalhando mais e está ganhando mais, está errado. Sim. Se você está trabalhando menos e ganhando menos, também está errado. Sim. Qual que é o foco? Eu trabalhar cada vez menos e ganhar mais. Ou seja, o meu tempo tem que ser mais valioso. Uhum. Para quê? Para que eu possa investir em coisas que realmente são importantes. O trabalho é importante? O trabalho é importante. Sim. Só que ele não é o fim de todas as coisas. Qual que é o fim de todas as coisas? É a minha família, é o meu ministério, é a minha vida com Deus, é o meu próximo, é o meu irmão, é meu pai, é minha mãe, é minha esposa, é meu filho. Esse é o fim. Né? Porque a Bíblia fala assim, né? Amai a Deus e ao seu próximo. Não fala amar o dinheiro e fazer o trabalho primeiro. Sim. Né? Você trabalha para que você possa viver as outras coisas. Sim. Né? Porque quando aconteceu o pecado fez com que Deus falasse para Adão, agora você vai comer do suor do seu rosto. Ou seja, não tem como fugir, tem que trabalhar. Sim, tem que trabalhar. Entendeu?
Mas o trabalho é para que você possa viver. E não que você viva para trabalhar. Uhum. São coisas diferentes, né? Então a gente não pode viver simplesmente para enriquecer, a gente não pode viver simplesmente para ter dinheiro, porque o dinheiro tem que ter um propósito, Camargo. Se você ganha muito dinheiro e não tem um propósito, vai chegar um momento que assim, bom, eu comprei tudo que eu queria, e agora? Por isso que tem muito milionário deprimido. É Né? verdade. Aí você olha pro cara, pô, como é que um cara desse tá em Sim. depressão, velho? Como é que um cara desse tá ruim? Tá doente? Doente assim, não tô falando de doença do corpo, sei lá, um câncer, tô falando de Sim. doença mental, uma depressão, Uhum. sabe? Aquele momento de bad mesmo, o cara tá, putz, né? Nossa, minha vida. Como é que um cara que tem tudo, cara, tem o tempo que ele pode comprar e não consegue ser feliz? Eu li um livro que, só abrindo um aspas, eu conheci um cara tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Pois é. É exatamente disso que nós precisamos Entendeu? fugir. É isso que a palavra diz, Sim. né? O sentido da vida não está no dinheiro, mas está em você ter o dinheiro para investir nos lugares certos. Sim. Eu acho que a gente pode terminar a nossa conversa com essa pérola, né? Sim. Porque a gente corre tanto, né, cara? A gente vê assim a vida passando tão rápido, e às vezes a gente precisa saber e escolher quais são as sementes que nós vamos plantar. Sim. E deixar de plantar somente sementes para finanças. Nós precisamos plantar sementes no nosso relacionamento, na nossa igreja, com os nossos pastores, Sim. com as nossas famílias, ou seja, em coisas que são realmente importantes. E não deixar que o dinheiro torne-se a parte principal da obra Sim. de Deus nas nossas vidas. Né? Então agora, Camargo, eu dou a palavra para você, para a gente terminar. Você pode falar e deixar aí uma mensagem aos nossos inscritos. Isso que você falou é empreendedorismo. Você se colocar em evolução em cada área da sua vida e também nas finanças, né? Onde mais aperta no cristão. Parece uma coisa, né? Mas eu queria agradecer você que assiste, você que acompanha o trabalho do Adriel. Vai vir muita coisa legal por aí. Eu queria deixar uma frase, uma só, que eu aprendi num curso de desenvolvimento pessoal, que me marcou muito e que me trouxe uma dicotomia, uma separação daquilo que eu era e que eu devo ser. Eu até usava uma pulseirinha, ela arrebentou, eu gostava. Usava com roupa social, eu de pulseirinha. Eu quero, portanto eu faço. Parece simples, né? Mas eu quero traz uma ideia de que nós temos uma ideia de negócio, uma ideia de evolução, de transformação e, portanto, é um elo de dependência. Eu faço. Então eu só consigo fazer algo quando eu tenho algo em mente. E muitas pessoas param aí e se frustram aí, porque tem algo em mente, não conseguem tirar da mente, do papel e colocar em prática. O segredo está aí, entende? E eu queria deixar um abraço, eu agradeço pela oportunidade, espero voltar um dia aí. Em breve, se Deus quiser. Se você gostar desse vídeo, deixa um like, compartilhe, né, com as pessoas que você tem aí no seu ciclo social. E comenta aí que o Adriel vai responder, beleza? Obrigado aí. Muitas vezes, né, a gente sabe que as pessoas precisam ouvir, né? Então, realmente compartilhe, né? Sim. O reino de Deus precisa expandir, esse tipo de palavra precisa chegar nas pessoas, né? Sim. Muitas vezes as pessoas estão desempregadas, passando por dificuldade e precisam ouvir uma palavra de esperança, sim, uma palavra de fé, uma palavra que dá prática para os sonhos. Sim. Né? E só te cortando para finalizar, às vezes você me vê falando aqui, mas eu não sou perfeito não, cara. Eu estou num processo de evolução. Parece um lance esotérico assim, mas é verdade. Eu errei, eu caí, eu quebrei, eu fiquei endividado, me levantei, aconteceu de novo. Pode ocorrer de novo? Pode ocorrer de novo. A vida é assim, o dia mal vem, a gente não escolhe. A Bíblia diz, nos prepara. Eu venci o mundo, mas no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está falando que acabou os problemas. Muitos problemas nós que criamos, mas muitos problemas vêm de forma externa. Mas a gente vai estar sempre evoluindo. Então eu estou te falando aqui com alguns problemas para resolver ainda. Então, não dívidas, nada, mas coisas burocráticas, problemas. Então a gente sempre vai estar nesse processo, né?
O importante é amanhã é que a gente seja melhor do que hoje, né? Sim. Acho que essa é a tônica, né? Então, pessoal, fica aqui embaixo aqui o contato do Camargo também, o Instagram dele, todos os contatos que ele tiver. Segue ele também lá, deixa um like. Muito interessante as postagens dele lá. E na próxima semana a gente começa a falar a respeito de rotinas, né? Muitas vezes as pessoas acham que rotina é chato, mas a rotina é o que vai te possibilitar praticar todas essas coisas de planejamento que a gente vem falando, colocar os seus objetivos e fazer com que eles cheguem até o final. Então compartilhe, deixe seu like, eu espero você na semana que vem aqui, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até mais.